está aí no chat, tá? Então vamos lá. Esse item número 7, que é o item final, que é a invalidade do casamento. Na última aula eu fiz um vídeo justificativo, um vídeo informativo, informando para vocês algumas situações desse penúltimo item, tá? Acerca da invalidade do casamento. Aí lá no vídeo aula da justificativa, eu comentei sobre a modalidade casamento inexistente, que eu não tinha ainda por escrito, eu não digitei esta modalidade aqui no material de vocês, porque normalmente a doutrina ela se divide, tá? Mas eu comentei para vocês que o casamento inexistente, lá naquele vídeo, não encontra um embasamento na norma, mas ele pode, de repente, já ser ratificado pela doutrina de jurisprudência. E lá no vídeo justificativa, eu falei para vocês algumas situações exemplificativas, principalmente a situação do casamento homoafetivo, que a doutrina e a jurisprudência já sacramentou. Então, inexistente é porque, mesmo que a lei não reconheça, mas a doutrina e a jurisprudência já vem reconhecendo, tá? Uma situação excepcional. Claro que existem outras situações, principalmente quando nós direcionamos para uma coação física, né, que eu comentei, ou, de repente, como menciona aqui também, a questão de uma autoridade incompetente, leva a crer que esse casamento é inexistente. Inexistente porque nós não temos uma força da norma de embasamento, nós não temos uma garantia da norma de proteção, tá? Aí, logo em seguida, eu comentei o nulo, só fazendo esse feedback, para que a gente se situe, tá? O nulo, queridos, por que é nulo? Eu comentei. É porque nós temos a regra da nulidade absoluta. Nulo porque aquele ato não pode ser convalidado, né? Eu expliquei para vocês lá naquele vídeo. Eu não posso reconhecer esse casamento nem agora e nem depois. Obviamente que ele tem que ser desconsiderado de pleno direito, tá? E aí você vai atacar esse casamento nulo porque você está infringindo aquelas causas de impedimento lá do 1521, aquelas situações ipsilidre, né, por expresso, tá? E aí você vai atacar essas causas de nulidade absoluta com aquela ação chamada ação de nulidade matrimonial, que eu até coloquei para vocês os modelos, né? Eu coloquei os modelos aí na plataforma das duas ações, a da nulidade e a da anulação do casamento. Para situações de casamento nulo, tá? Você vai utilizar a ação de nulidade, porque a finalidade sua é chamar a atenção do jurisdicionado acerca daquelas causas de impedimento, lá do 1521. Tá? E aí eu expliquei para vocês que, obviamente, ali vai ser ratificado com base nesta ação. O juiz, ao reconhecer, ele reconhece esse ato nulo de pleno direito, porque você infringiu aquelas causas de impedimento, e aí você deve atacar essas causas através, né, você deve chamar a atenção do judiciário através da chamada ação de nulidade. Aí eu comentei para vocês a redação do artigo 1548, tá? Que sofreu uma redação, né, uma alteração, melhor dizendo, pela redação da lei 13.146, que foi o estatuto, né, da pessoa com deficiência, que alterou o inciso 1º. Na verdade, não alterou, revogou, tá? Porque a gente não pode mais confundir, né, incapacidades com deficiência, porque o inciso 1º, a pessoa que, pelo menos, o simples fato de apresentar alguma deficiência, precisaria, indubitavelmente, da presença do representante. Então, esse inciso sofreu revogação, tá? Logo em seguida, lá naquele vídeo explicativo, aí eu comentei também para vocês o casamento anulável. Eu comentei os 3 primeiros incisos, que vocês já devem ter observado esse vídeo, né? Do dia 29, que foi terça-feira. Aí eu comentei a situação do inciso 1º, tá? E do inciso 2º, que eles têm uma similitude, eles se assemelham, tá? No seguinte aspecto, são casamentos firmados por menores de idade. A diferença é que no inciso 1º, aquele menino ou aquela menina ainda não atingiu a idade mínima para casar, ou seja, a idade núbil, né? Que no caso é 16 anos, mas mesmo assim, esse menor resolveu firmar o seu casamento, tá? E aí o que acontece, professor? Este mesmo menor,
ou de repente o representante legal dele, tá? Ou de repente os pais dele, que no caso são ascendentes, eles podem ingressar com pedido de anulação do casamento, pelo simples fato de ali ter cometido um equívoco no primeiro momento. Qual foi esse equívoco? Ocorreu o casamento de uma forma precoce, precipitada. E aí é claro, né, queridos, que esse determinado indivíduo, né, esse menor, esse ato não pode ser reconhecido sem que antes esse menor tenha obtido o quê? Uma autorização prévia para casar, tá? É claro que aqueles indivíduos que ainda não atingiram a idade mínima, normalmente essa autorização ela é oriunda da via judicial, tá? Eu comentei lá naquele vídeo, que depois vocês vão observar, que o artigo 1520 sofreu uma alteração, tá? Hoje, atualmente, não se pode firmar casamento, em hipótese alguma, com aqueles indivíduos que ainda não atingiram a idade mínima, tá? A não ser que tenham obtido, indubitavelmente, uma representatividade, uma autorização. Essa autorização, quer seja oriunda da justiça ou dos seus próprios representantes legais, tá? Isso daí é notório, nós temos que levar em consideração. Se isso realmente não tiver sido obtido, esse ato é nulo de pleno direito, pelo simples fato desse menino ou dessa menina ainda não ter atingido a idade mínima, que no caso é 16 anos. Tá? Então eu comentei isso e informei que a ação de anulação do casamento ela deverá ser acionada perante a via judicial, através dos representantes legais, dos genitores e do próprio menor. E aí eu comentei também acerca do prazo, né? O prazo para você ingressar com a situação é 180 dias, tá? A contar da celebração do casamento. Aí a diferença, professor, com o inciso segundo, como eu já havia comentado. O inciso segundo é porque o menino e a menina já atingiram os 16 anos. A redação do inciso segundo do artigo 1550, tá? O artigo 1550, só lembrando os senhores e as senhoras, é a situação de anulação do casamento. Tá? Se vocês estiverem anotando aí, vocês anotem, tá? Que o artigo 1550 nos remete à discussão acerca da anulação. Tá? Só que o inciso segundo desse artigo, ele é bem claro. Se refere àquelas situações daqueles indivíduos que já atingiram a idade mínima, porém, eles não obtiveram a prévia autorização para casar, que normalmente isto é realizado através de sede de escrituras públicas, tá? A gente não pode esquecer disso. Então é possível que isso venha a ser anulado depois. De repente eu firmei um casamento, mas não obtive essa prévia autorização para casar. E aí, é claro, né, queridos? Isso vai ter que ser anulado, tá? Por quem, professor? Quem é que pode anular? O próprio menor, o seu representante legal, tá? Os seus pais. E no caso do inciso segundo, depois vocês vão até observar que até os herdeiros, né? A lei fala no artigo, até anotei aqui, deixa eu ver, no artigo 1555, a lei reflete também a regra dos herdeiros, nos informa essa regra. Por que herdeiros? Porque pode ser que esse menor, né, de repente, já que o processo já foi instaurado, tá? No decorrer do devido processo legal, pode ser que esse menino, essa menina venha a falecer. E alguém vai ter que continuar com essa lide, né? Alguém vai ter que continuar com essa demanda judicial. E quem é que vai continuar? Os herdeiros, tá? Claro que o herdeiro imediato são os pais. Eles têm a representatividade, eles têm a ordem de preferência. E aí eles vão dar continuidade à ação propriamente dita, tá? Então, nesses incisos, no inciso primeiro e no inciso segundo, tá? Depois vocês vão retomar a leitura no Código Civil, se vocês estiverem até com o código aí aberto no computador, vocês observem que a semelhança é que ambos, o menor está como o personagem principal. Ele é o legitimado principal, tá? É o autor da principal discussão. A diferença é que no inciso primeiro ele ainda não atingiu a idade mínima, tá? E no inciso segundo ele já atingiu. Mas tanto para uma situação como para outra, eu preciso de uma prévia autorização. Infelizmente, em alguns casos, pode ser um casamento precoce,
uma celebração antecipada sem que eu tenha obtido essa prévia autorização para casar. E aí você já sabe, né, gente? Nós temos que solicitar uma anulação, tá? Isso em sede de via judicial. Não existe pedido de anulação. Cuidado, anote isso daí, quem estiver em sala, tá? São parênteses, sejam bem-vindos aqueles que chegaram depois, tá? Fechar parênteses. Então, aquele que, obviamente, ingressou, somente deve ingressar, anotem aí, somente perante a via judicial. Não existe pedido de anulação em sede de cartório, tá? Eu só posso ingressar com anulação em se tratando de via jurisdicional, através da chamada ação de anulação do casamento. Tanto para inciso primeiro quanto para inciso segundo, nós temos que cumprir com um prazo de 180 dias, tá? A contar justamente da realização da celebração realizada de forma precoce. E aí vocês podem estar se perguntando, sim, professor, mas se de repente perpassar o prazo de 180 dias e ninguém ingressou com pedido de anulação, aí nós vamos para a regra do quê? Nós vamos para a regra da convalidação do matrimônio. Convalidar e tornar reconhecido, né, queridos? Pode ser que, obviamente, para esse menor tenha sido satisfatório dar continuidade ao casamento, mas pode ser que para outra parte não necessariamente, tá? E aí convalidou-se, tornou-se reconhecido, tornou-se notoriamente, né, um ato válido. Aí é claro, né, se no futuro alguém quiser ainda discutir um eventual término desse casamento, aí somente vai estar na condição de divórcio. Somente é essa situação que em breve poderá ser discutido, porque para anular você tem que respeitar um prazo. Você perpassar, convalida-se automaticamente. Aí só vai restar uma alternativa, né? Em breve discutir sede de divórcio, tá? Que daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso, tá? Aí, gente, eu fechei o vídeo justificativa, tá? Eu fechei na regra das situações de vícios do consentimento, que é o inciso terceiro, tá? Eu comentei isso lá no vídeo. Vícios do consentimento, que nós temos que levar em consideração a coação e o erro. Aí eu comentei isso lá no vídeo, né? Depois vocês vão observar novamente. Qual é a diferença, gente? A coação, eu chamo a atenção aqui que a coação ela é de natureza psicológica. É uma coação moral, tá? Não é uma coação física, porque se for coação física, cuidado, se você estiver anotando, até anote aí. Se for uma coação física, é uma situação de casamento inexistente. Agora, se for uma coação psicológica, tá? Uma violência emotiva, emocional, psíquica, aí nós estamos na regra da anulação, tá? E é possível isso acontecer, alguém ser ludibriado, alguém ser, como é que eu posso dizer, forçado psicologicamente a firmar um casamento com outra pessoa, tá? Mas você pode, enquanto vítima, ingressar com pedido de anulação. Chama a atenção dos senhores e das senhoras que somente deve ingressar com pedido de anulação quem foi a vítima. É uma natureza personalíssima. Eu até comentei também isso lá no vídeo, tá? Somente quem sofreu a coação, somente quem praticou o erro, quem foi induzido, né? Somente o cônjuge ludibriado ou que foi coagido é que deverá ingressar com ação de anulação. Cuidado que a OAB pode dar uma questão dessa na tua prova, tá? Uma vez eu já vi, há muito tempo atrás, não sei se foi na OAB que caiu. Para ingressar com pedido de anulação, o pai do Joãozinho, por exemplo, né? Eu me lembro o nome do personagem lá da história, pode ingressar com pedido de anulação, pelo simples fato do filho ter sido ludibriado perante uma situação de erro. Não. Somente aquele que sofreu o erro, que no caso é o próprio Joãozinho. Tá? É uma natureza personalíssima. Eu acho que até coloquei esse artigo, deixa eu ver aqui para vocês, coloquei. É a redação aqui do artigo 1559. Depois vocês vão me prometer que vão ler esse artigo, tá? O artigo 1559, que se remete à regra da natureza personalíssima para a situação de coação moral e de erro, tá? E aí eu te falo uma coisa, se de repente, no caso da coação, você pode anular. Você tem um prazo, professor? Sim.
No caso da coação, você tem 4 anos. Até 4 anos para anular. Esse 4 anos, esse prazo, ele é contado da data da celebração do casamento, tá? Então, se hoje, por exemplo, o Joãozinho foi forçado a casar, contrariando a sua vontade, infringindo a sua dignidade, porque isso infringe a dignidade da pessoa humana, né? Quer queira ou quer não, ele pode ingressar posteriormente com pedido de anulação no casamento. Ele, porque ele foi coagido, tá? Não é ninguém que pode ingressar por ele. E esse prazo de 4 anos deve ser levado em consideração da data da celebração do casamento, ou seja, daquele dia específico que ele firmou o ato propriamente dito, tá? E aí eu te digo, não esquece, esse prazo de 4 anos a contar, o efeito é ex tunc, né? Isso você tem que deixar bem claro, tá? E aí é claro que ele vai ter que juntar testemunha, laudos que atestam, né, que venham atestar que ele sofreu essa coação moral, essa violência psicológica, tá? Não pode fugir dentro desse panorama, dentro desse contexto, tá? Então, o prazo para a coação é 4 anos, a contar da realização do casamento forçado, tá? No caso do erro é diferente. O erro, o Joãozinho, ele criou uma falsa percepção de uma realidade. Ele imaginava o A, mas na verdade não foi o A, foi o B. Ele imaginava que a situação era X, mas na verdade a situação não era X, a situação era Y. Ele foi induzido a isso, tá? Ele praticou esse erro pelaquela realidade pela qual ele vivenciou, ele esteve presente. Perguntas, vamos lá, Vitória. E nessa situação, mas no caso hipotético de uma pessoa que não tem plena, pois é. Excelente pergunta. É por isso que eu falei, Vitória, em companhia. Torna-se necessário que ele realmente confirme a tese que ele sofreu essa coação. Em primeiro lugar, sua pergunta é importante, né? Tem que confirmar sua plena capacidade. Tá? É óbvio que ele está defendendo a tese que ele é plenamente capaz, tá? Sim, no caso da outra pessoa, mas a prova da sua condição é dele próprio. Pelo simples fato da ação ser personalíssima, somente caberá a ele esse ônus. Primeiro, ele vai ter que defender a sua plena capacidade, né? É óbvio que se não for possível aí, nós não temos como, indubitavelmente, ratificar esse ato em sede de anulação, né? Então a pergunta, Vitória, ela é contundente, porque não só eu tenho que defender a plena capacidade, mas eu também tenho que defender essa situação atípica. E eu realmente tive que assinar aquela escritura pública, que eu fui forçado a isso, criou uma situação excepcional para satisfazer o interesse do outro cônjuge, você está entendendo? É claro que eu vou ter que juntar meios de provas, testemunhais, me cheira, né? Se for o caso, documentais também. Ele vai ter que informar o judiciário que alguém realmente formalizou uma falsa assinatura por ele, tá? Tudo isso é o ônus de prova que ele vai ter que ratificar. São os meios legais, considerando que ele está em plena capacidade, tá? É óbvio que isso normalmente não é só você que me perguntou, alguns alunos já me perguntaram, professor, mas se não for, ele não tiver com a sua sã consciência, claro que aí a gente vai cambar para um outro contexto, tá? Mas aqui nós estamos tratando de uma pessoa normal, mas que esta violência psicológica foi tamanha que a pessoa, infelizmente, teve que ceder à vontade não de si, mas à vontade da outra parte, para satisfazer o interesse da outra parte. Você deve se lembrar, Vitória e companhia, que nós estudamos aquele princípio da liberdade, né? Lembra do princípio da liberdade, da solidariedade, né? Que nós não devemos fazer com que a vontade de um do cônjuge se sobreponha à vontade de outro. Estudamos o princípio da isonomia, da igualdade. Então, eu vou ter que contratar um advogado e vou ter que justificar tudo isso. Olha, sofri essa violência psicológica, estou no lado clínico. Realmente eu fui abalado psicologicamente, eu fui forçado a assinar essa escritura pública, eu não queria casar, eu tive que satisfazer a vontade dos meus genitores. Onde já se viu isso, né? No passado era possível, né, queridos? Porque você tinha o patriarcalismo, né? Você tinha a vontade do chefe da família. Você, Vitória, vai ter que casar com fulano. Não é a sua vontade que deve prevalecer, é a minha vontade.
Mas isso era no código anterior, isso era nos moldes tradicionais do antigo conceito de família. Hoje não. Nós temos que levar em consideração essa liberalidade, né? Essa dignidade, essa liberdade. Então, a providência de imediato é essa. Né? Eu tenho que confirmar perante o juiz que fui forçado, trazendo os meios de provas legais, respeitando a minha plena capacidade, indubitavelmente. Eu não sou uma pessoa com deficiência. E mesmo que fosse pessoa com deficiência, já expliquei para vocês aqui no grupo, que também não é mais motivo de eu proibir essa pessoa de casar, né? Vocês já estudaram isso comigo. Agora, depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente não pode mais generalizar, considerar que todo mundo, né, tem inferioridade, tem incapacidade. Não. A gente não pode mais confundir deficiência com incapacidade. Tá, Vitória? Então a pergunta sua é muito legal, gostei. Eu tenho que ratificar minha plena condição e eu tenho que juntar os meios probatórios legais, né, que confirme a tese que alguém coagiu o professor Ari. Eu não queria ter firmado essa escritura, mas alguém subsidiou da minha assinatura. Alguém forçou a barra para eu imediatamente estar naquele dia, naquele horário, naquele lugar, naquele cartório e assinar o documento. Sob pena, obviamente, de eu perder direito, por exemplo, a um bem, a uma ação, a algum ato jurídico. Eu não tive outra escolha. Tá? Então, por isso que o meio probatório, a prova testemunial, gente, eu vou logo dar uma linguagem coloquial aqui, vou dar o papo, né? É fundamental a prova testemunial, tá? Nesse caso aqui de coação de erro, não tem para onde correr, você vai ter que justificar e formalizar isso perante a justiça. Indubitavelmente, né, com os discursos unânimes, não pode haver contraditas, tá? Certo, dona Vitória? Tudo tranquilo, beleza? Os demais deu para entender, tá? Agora, o erro, gente, a pessoa, ela também, de uma certa forma, vai ser ludibriada, né? É parecido com a coação, só que o erro você acaba criando aquele falso contexto. Eu até falei para vocês a redação do artigo 1557, são situações até excepcionais, né? De repente, eu não sabia, professor, que meu marido, de repente, só um exemplo, tá, Vitória? Eu vou colocar você como exemplo. Eu não sabia, professor, que meu marido era chefe de tráfico de drogas. Só um exemplo, tá, Vitória? Não vai me jogar na justiça, por favor, tá? Tô brincando com você. Mas eu não sabia, professor. Por isso que eu achava estranho. O camarada às vezes saía de noite, a gente queria jantar fora, ele inventava uma desculpa que tinha que ir lá para casa da mãe dele, mas na verdade verdadeira não, ele ia para outro lugar. E eu fiquei sabendo que ele era um chefe de tráfico depois de eu estar casada com ele. Isso é a Vitória falando para mim, né? Como diz a minha prima, o que é pior é que ela descobriu que, além do caboclo ser traficante, a Vitória descobriu que ele era traficante depois de estar casada com ele. Celebração, ó, já aconteceu há bastante tempo. Claro que a Vitória, ela pode solicitar um pedido de anulação do casamento. Ela me ligou, né, desesperada, né? Te lembra, né, Vitória, que me ligaram, professor, e agora? Eu falei, olha, Vitória, é o seguinte, a insuportabilidade não pode perpetuar, né? Isso aí é até a redação daquele parágrafo único, que não tem como você convalidar isso, tá? Então, você tem todo o direito, se for o caso, até de solicitar uma anulação, porque você acabou sendo induzido a erro, você criou essa falsa ilusão perante ao seu atual cônjuge, né? Você imaginava que ele era uma boa pessoa nesse aspecto do bom comportamento, mas na verdade verdadeira ele acabou te ludibriando, tá? Então você tem o direito de solicitar uma anulação. Só que no caso do erro, gente, depois até convido vocês a ler as situações do artigo 1557, tá? No caso do erro, é 3 anos para a Vitória buscar uma anulação. Tá? A contar de onde, professor? A contar, claro, né, da celebração da data da celebração do casamento. É obviamente que a gente vai operacionalizar o efeito ex-tunc, né, porque temos que anular realmente tudo aquilo que foi feito. Tá? Então, são situações excepcionais, prescritas no artigo 1557, que levam a crer que a pessoa que foi enganada, no caso do exemplo daqui da Vitória, ela pode buscar um aparato judicial e solicitar uma anulação. Agora, se a Vitória simplesmente depois cruzar os braços,
tá? Depois de 3 anos, a consequência é uma convalidação. A mesma coisa para a coação, né? O que quer dizer convalidar? Se tornou reconhecido, se tornou válido, o casamento continua produzindo todos os efeitos, as eficácias. Agora, se a Vitória me disser, professor, passou o prazo, e agora? Eu vou ter que suportar esse cara? A situação está preta, né? A polícia não para de ligar, já veio aqui com mandato, etc. Já passou 3 anos. Eu não tenho mais como, nenhuma saída para buscar um término do meu casamento. A situação que vai restar a ela é somente sede de divórcio, tá, Vitória? Não só para a Vitória, como qualquer pessoa, porque pela regra legal, para anular, você tem que buscar um prazo, né? Você de imediato tem que estar adaptado aos prazos específicos para anulação. Agora, se você não cumprir, para a lei significa que houve uma convalidação, tá? Houve uma perpetuidade dos efeitos. Convalidou-se. Mas você não é obrigado a ficar casada com ele, tá? Ou casado com ela, tá? Você pode buscar alternativas, que no caso aí vai te restar somente ao divórcio, desde que você depois respeite as regras, que eu já vou comentar, tá? Certo, gente? Aí na última aula eu parei aí, eu falei para vocês a situação de erro. A situação de erro, depois vocês leiam, tá? O artigo 1557. Situações até notórias, né, professor? Eu casei com alguém, chefe de tráfico, como já havia falado, pessoa viciada em jogo, jogos de azar, prostituição, não sabia que a minha mulher era prostituta, mesmo casado com ela, por isso que eu desconfiava que ela saía muito à noite. Não só minha mulher, pode ser o homem também, tá, gente? Vamos também levar em consideração a igualdade, tá? Professor, eu casei com alguém que apresenta uma doença, até se assemelha à sua pergunta, Vitória. De repente eu casei com uma pessoa que apresenta uma enfermidade, né, tuberculose, aidética, mas cuidado, só quero te falar uma coisa, não só para a Vitória, como para todos. É a redação do inciso terceiro, tá? Do artigo 1557. Esta redação sofreu uma alteração depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Não é porque você, de repente, casou com uma pessoa idética que você automaticamente vai considerar essa pessoa com deficiência, tá? Casei com uma idética, eu vou ter que logo anular. Não é bem assim, tá? A insuportabilidade, isso é alteração, exatamente, é a lei, anota aí, Vitória, é a lei 13.146 de 2015, tá? Então, não é porque eu casei com uma pessoa idética, com uma pessoa com tuberculose, com doenças, né, venéreas, né, contaminadas, né, contagiosas, desculpa, contagiosas, e eu já vou atrelar essas pessoas já de imediato, atrelar como pessoas com deficiência, eu vou ter que anular de imediato, não é bem assim. Depois do estatuto, nós temos que primeiro estudar o caso concreto, realmente verificar se existe a situação da insuportabilidade, não tem como convalidar, aí sim a gente vai buscar uma anulação. Antigamente era automático. Quem apresentava tuberculose, quem era idético, anula. Porque você confundia a deficiência à incapacidade, você atrelava. Hoje não. Cuidado, tá? Ainda bem que vocês estão aqui em sala. Eu quero dizer para vocês que depois do estatuto a gente não pode mais confundir incapacidade com deficiência. Temos que analisar o caso concreto. Oi, Rosane, boa tarde, seja bem-vinda. Nós temos que fazer o estudo do caso concreto. Não é porque o professor Ari apresenta uma tuberculose, né, ou alguma outra doença, que ele já é uma pessoa com deficiência. E agora o professor Ari ele é casado com a Rosiane, por exemplo, aí a Rosiane automaticamente já vai solicitar anulação pelo simples fato do Ari ser aidético. Não é bem assim. Temos que analisar se realmente eu a induzi a erro, e não é só isso. Se existe a questão da insuportabilidade da convivência conjugal cotidiana. O discurso é da Rosiane, né? Porque a Rosiane vai chegar com a justiça, olha, realmente ocorreu o erro, eu fui induzida, mas o cotidiano continua insuportável, tá? Não tem como a gente continuar convivendo. E aí sim, abre-se um precedente. Tá? É isso que eu quero que vocês não esqueçam, porque ocorreu uma alteração desse inciso terceiro, tá? Pelo estatuto. E o inciso quarto foi até revogado. Também se tratava daquelas pessoas, né? Os ébreos habituais, as pessoas
né, que apresentavam alguma anomalia, tá? Déficit cognitivo. Graças a Deus que foi revogado. Por que eu falo graças a Deus? Porque a gente não pode, gente, mais confundir incapacidade com deficiência. E a lei acabou alterando esse inciso 4, que era desumano. Pessoal com síndrome de Down, porque um cara tem síndrome de Down, tem que anular imediatamente o casamento. Que isso, gente? Era o que o inciso 4 defendia. Tá? As síndromes, isso era um absurdo. Tá? Tudo bem, meninos e meninas? Então não esqueçam isso. Eu quero que vocês não esqueçam a importância da lei do estatuto, que alterou muitas alternativas legais, inclusive até a discussão do casamento. Tá? E hoje eu fiz questão de dar esse feedback para quem chegou agora, tá? Do vídeo aula da terça-feira, que não adianta só postar, né, gente? Eu tenho que dar uma justificativa aqui para vocês, tá? Porque vocês estão aprendendo e a gente respeita os nossos alunos, tá? Eu queria dar continuidade aqui. A Rosiane, ainda bem que chegou, que ela pode dar uma mãozinha, né? Minha secretária aqui do chat, né? Rosiane, coloca aí, por favor, artigo 1550, inciso número 4. Enquanto isso, deixa eu molhar aqui a goela, tá? Redação do artigo 1550, inciso número 4, que é aquela situação, eu vou até ler aqui para vocês que estão com o código aí aberto, que diz o seguinte, né? Do incapaz, né? De consentir, de manifestar de forma inequívoca o seu consentimento. Esta redação, obrigado, Zé. Esta redação aí, a incapacidade que está remetendo é a chamada incapacidade relativa, lá da redação do artigo 4 do Código Civil. Tá? São os relativamente incapazes. Se lembram deles? Professor, eu esqueci. Eu vou te lembrar, né? São aquelas pessoas que ainda não atingiram, né, a maioridade, né? Aqueles que apresentam a idade entre 16 a 17 anos, tá? Relativamente incapazes, entre 16 a 17 anos. Os zebras habituais, né? Os causa transitória não puderem exprimir sua vontade, os pródigos. O artigo 4, tá? Isso, aí você vai combinar, exatamente, tá? Então, gente, o que eu quero que vocês não esqueçam é o seguinte: em que situação é essa? É curioso, parece novela que eu vou falar agora aqui para vocês. É uma situação atípica, tá, gente? Mas pode acontecer. Um ébrio habitual, a pessoa que realmente é um dependente químico, pessoa que toma muito remédio, muita dependência de medicamentos, tá? Aí vamos imaginar, vou pegar alguém aqui como exemplo. Vamos imaginar o Ítalo, tá? O Ítalo deve estar me ouvindo. O Ítalo, ele é um dependente. Ítalo é só um exemplo, tá, querido? Só um exemplo. O Ítalo é um dependente químico. E aí ele casou com a Ítala, tá? Que é a sua atual cônjuge. Só que ele casou, obviamente, levando em consideração um estágio excepcional. Ele casou durante o estágio dele da sua não sã consciência. Ele estava sob uma dependência química, mas mesmo assim firmou um casamento. Parece brincadeira, mas pode acontecer situações excepcionais. Desses incapazes, que eu estou falando dos relativamente, na sua condição de excepcionalidade, alteração de comportamento, de estágios comportamentais, e que mesmo assim a pessoa sacramentou um casamento. Tá? E aí, professor, quando a pessoa retomar a sua sã consciência, ela pode, de repente, solicitar uma retificação desse casamento? É possível, tá? Eu não vou te garantir que isso automaticamente é válido. Mas a lei, ela é bem clara, olha, de forma inequívoca. A pessoa realmente não estava na sua sã consciência, não agiu de uma forma equilibrada para ratificar esse ato. Então, eu estou te criando uma situação de um contexto que a pessoa pode firmar um casamento quando não estiver por completo na sua sã, notória consciência, tá? Principalmente os ébrios habituais, tá? Os pródigos. Você sabe que é a prodigalidade, né? É a pessoa que tem o prazer de dilapidar o seu patrimônio. Tá? E aí, é claro que nesse interim, nessa crise que a pessoa está perpassando, possa ter firmado seu casamento, tá? Nesse estágio totalmente excepcional de mudança, de alteração de comportamento, de conduta. É claro que isso é possível, que esse casamento venha a ser anulado,
em virtude dessa situação excepcional vivenciada, tá, gente? Eu não estou te dizendo que isso é normal acontecer, mas se de repente um casamento for firmado dentro de um contexto atípico, durante um estágio de crise, é passível que esse casamento venha a ser anulado. O prazo é o mesmo, prazo de 180 dias, a contar da ratificação da celebração desse casamento. Quem pode solicitar anulação, professor? O outro cônjuge, normalmente, né? E vai alegar justamente essa atitude precoce realizada durante esse momento de excepcionalidade, tá? Normalmente, aquelas pessoas que estão até em causa transitória, né? Que ali firmou um casamento de uma situação excepcional, tá? Excelente pergunta, Rosiane. O surdo-mudo é hoje considerado uma pessoa com deficiência, mas acreditem, ele não é incapaz, tá? Ele é uma pessoa com plena capacidade, regra geral. A pergunta é interessante porque quem no passado era absolutamente incapaz virou relativamente. Quem hoje é considerado, até então, quem era, melhor dizendo, quem era considerado relativamente, virou absolutamente, que é o caso da pessoa surda-muda, tá? E até porque você sabe, né, no caso principalmente das pessoas surdas, existe o uso das tecnologias assistivas, né, dos equipamentos, que obviamente ali não vai descaracterizar a condição de incapacidade, pelo contrário, né? A pessoa apresenta uma plena capacidade, tá? Então, mesmo que eu apresente esse contexto, a lei é bem clara. Não vou descaracterizar a sua condição de pessoa normal. Você não é incapaz, tá? Então, seu ato é válido. Mas isso após o estatuto, tá, Rosiane? Porque antes do estatuto, era uma pessoa com incapacidade, era inválido, tá? E aí é claro que tinha que imediatamente anular o casamento. E hoje não, tá? Então é uma pergunta bem interessante porque nós temos que observar. O que eu estou analisando aqui com vocês é que em momentos de crise a pessoa não está no seu sã estágio de interpretação de lucidez. O cara tomou tanto uísque, por exemplo, que ele é um ébrio habitual, ele é um viciado em tóxico, sei lá, um entorpecente, que ele firmou ali um casamento. E aí, quando ele voltou à situação de normalidade, pode acontecer principalmente no ritual não compatível, tá? Você se lembra do ritual não compatível, né? E aí, quando voltou à normalidade, o ato já foi celebrado, tá? É claro que alguém me perguntou, mas isso daí ele quis assumir o compromisso de se embriagar, ele quis assumir o compromisso de fumar uma, né, de se injetar, etc e tal. Ele teve a vontade, porque ele é uma pessoa que é dependente. E, por coincidência, o ato matrimonial foi realizado durante esses momentos de crise. E aí vem a velha pergunta que não quer calar. Se isso vier a ser ratificado, se realmente vier constatado que o casamento foi realizado, eu posso solicitar uma anulação, principalmente aquele outro cônjuge, né? Ou qualquer outro indivíduo que tenha interesse, no caso, principalmente até mesmo algum outro parente, principalmente os filhos, né? Porque isso pode trazer reflexos em breve para a herança, tá? Mas é excepcional essa situação, tá, gente? Parece novela, mas isso é vida real, tá? Por isso que a lei é bem clara. Eu vou repetir aqui o inciso 4, que até a colega já colocou. Do incapaz de consentir, de modo inequívoco, de forma inequívoca. A pessoa não estava no seu estágio normal, mas ela estava vivenciando um momento de crise e ali aconteceu um ritual de celebração do casamento, por coincidência, né? Mas posteriormente eu posso corrigir esse equívoco tranquilamente, porque a proposta da anulação é essa, né? A anulação serve para você anular equívocos, corrigir erros, tá? Irregularidades, tá? E aí é claro, né, professor? Eu tenho 180 dias para corrigir essa forma inequívoca. Se eu não corrigir em 180 dias, tornou convalidado, tornou reconhecido. Fica como está, numa linguagem coloquial. Mas aí é claro, né? Vem aquela velha discussão.
Se continuar essas crises, a insuportabilidade, não tem como eu continuar convivendo com ele ou com ela, só me resta divórcio. Aí nós temos que discutir essa redação, tá? Deu para entender o inciso número 4, gente? Então, essa incapacidade aqui é para os relativamente incapazes. Combina o inciso número 4 com a redação do artigo 4, lá do Código Civil, que é para os relativamente incapazes, os ébitos habituais, tá? Os causas transitórias, que não puderem manifestar sua vontade, os pródigos, tá? Essa galerinha aí celebrou o casamento em estágios de excepcionalidade, em momentos de crises, tá? E aí é claro que quem pode anular, respondendo a pergunta da Rosiane, normalmente esse próprio indivíduo que, a partir do momento que voltar à sua situação de normalidade, ou de repente o outro cônjuge que se sentir prejudicado, tá? Ou normalmente o Ministério Público, se tratando, né, de menor, ele pode também ingressar, por se tratar de matéria de ordem pública, tá? Qualquer outro parente que tenha interesse, porque está visando a futura herança, tá? Não agora, no presente, mas no futuro, pode ingressar com pedido de anulação perante a via judicial. Tá, Rosiane? Então, respondendo a sua pergunta, é essa galerinha aí que pode ingressar com pedido de anulação. Normalmente, eu vou falar aqui para vocês, normalmente quem ingressa é aquele que praticou, é o cônjuge que praticou, porque ele voltou à normalidade. Ele voltou à sua situação do seu estágio normal, tá? Mas não impede que o outro cônjuge, né, que se sentir prejudicado, ou qualquer outro parente, o Ministério Público ingresse com o pedido, tá? Através da ação de anulação. Além disso, nós temos o inciso número, inciso número 5, né? Coloque aí, Rosiane, inciso número 5, que fala sobre o casamento, né? Celebrado por procuração, não é isso que está escrito? Casamento celebrado por procuração, havendo revogação do mandato. Mas, na verdade, a lei está dizendo o seguinte, deixa eu pegar aqui a lei, que eu não estou com a lei aberta, me perdoe, tá? Ah, tá, está dizendo o seguinte, olha, realizado pelo mandatário, né? Isso, obrigado. Realizado pelo mandatário, sem que ele ou outro contraente soubesse da revogação do mandato, né? E não sobrevindo a coabitação. Gente, é interessante esse inciso número 5. Eu digo que é interessante porque tu deve estar te recordando aquela velha situação do casamento por procuração, né? De repente eu firmei, por exemplo, uma procuração para o Alexandre, tá? Eu vou casar com a fulana, mas eu firmei uma procuração com o Alexandre. Alexandre, oi, professor. Eu quero que você esteja no cartório no mês de novembro para firmar meu casamento com a fulana, tá? E eu vou firmar primeiro contigo uma procuração para que você me represente naquele ato. Tudo bem, professor. O que a gente faz, professor? Amanhã a gente vai no cartório, aqui de Ananindeua, eu vou te passar uma procuração. E aí você, munido dessa procuração, você vai estar em novembro lá com a fulana. Sacramenta, por favor, o casamento, tá? Em meu nome. Beleza, professor, vou fazer isso. Tá bom. Firmei a procuração com o Alexandre e ele é o meu mandatário, tá, gente? Eu sou o mandante. O Alexandre, cumprindo as minhas regras, as minhas normas, ele vai se fazer presente lá, em novembro. Naquela data que deve estar lá. Qualquer data lá, tá? Na data que está munida lá na procuração. Só que o que acontece? O que eu falei para vocês? Eu posso me arrepender. Foi isso que eu falei? Vocês devem estar recordados aí. Eu posso revogar essa procuração a qualquer momento. Lembra que eu te falei? Ah, o senhor falou. Eu posso revogar a procuração amanhã mesmo, até antes de novembro. E eu não preciso avisar o Alexandre que eu vou revogar a procuração. Eu posso revogar a qualquer momento. Claro, antes de novembro, né, gente? A gente tem que fazer isso até antes. Agora, eu não preciso, nem eu não vou avisar o Alexandre, agora só tem um detalhe. Se eu, Ari, resolver me casar antes da ida do Alexandre, de repente eu resolvo até me antecipar e já firmo meu casamento, é claro que eu vou ter que avisar o colega, né, gente, que pelo menos eu já firmei o meu casamento, eu já celebrei. Porque o Alexandre vai correr o risco de ir em novembro lá no cartório e bater a cara na porta. A cartorária, no caso, o cartorário vai dizer, não, senhor Alexandre, o senhor Ari não só revogou já o mandato,
como ele também já se antecipou e celebrou seu casamento. E aí o Alexandre vai olhar para a cara da minha cônjuge, porque pode ser que a gente não coabite no mesmo teto ainda, né? A gente é só noivo, de repente nem ela sabia disso. Poxa, o Ari não me falou. Ele já até juntou os documentos e já sacramentou a celebração, porque a lei é bem clara. Não há necessidade de eu estar coabitando já com a fulana, tá? A coabitação é consequência do casamento sacramentado, mas antes disso não é exigência, tá, gente? Nós somos noivos ainda, nós não somos ainda casados. Não há necessidade da gente namorar juntos. Isso só vai acontecer depois de casado, óbvio, né? Aí o Alexandre olha para a cara dela, mas a senhora também não sabia? Não. E o que é pior, já dizia a minha prima, né? O doutor Ari não me avisou, o Alexandre falando, né? O doutor Ari nem me avisou que ele já celebrou o casamento. O que o Alexandre vai fazer? Ele pode buscar uma ação indenizatória, né, gente? Porque ele pode alegar que ele teve gastos, ele teve prejuízos materiais, etc, etc. E aí o mandatário vai se vingar com pedido de indenização contra o mandante. Isso eu expliquei para vocês, né? Lá na redação do artigo 1542, casamento por procuração. Aqui, meu povo, é diferente. Esse inciso é o mandante que agora vai se vingar contra o mandatário. Eu que vou me vingar contra o Alexandre. Sabe por quê? Olha só o que vai acontecer aqui. Eu revoguei o mandato, isso, Rosiane, artigo 1542, que é a regra do casamento por procuração. Aqui é o seguinte, eu vou me vingar agora do Alexandre. Agora já é o mandante que vai se vingar contra o mandatário. Sabe por quê? Porque eu revoguei o mandato e o mandatário, que é o Alexandre, pelo simples fato dele não estar sabendo dessa revogação, mas ele resolveu se antecipar com a fulana e já firmar o casamento sem que eu já soubesse disso. Aí a atitude precipitada não partiu mais de mim, partiu dele, tá? A má fé já foi do mandatário. Aí, professor, mas ele não sabia que era até novembro, professor. Pois é, mas aí a outra cônjuge pode muito bem chegar com ele, não, mas eu tenho pressa, o Ari já está sabendo, muitas das vezes ali é um conluio, né? Muitas das vezes propositadamente. A má-fé pode ser praticada não só pelo mandatário, mas pode ser juntamente contra a cônjuge. Mas a lei está dizendo, mas eles não sabiam da revogação do mandato. Não é preciso saber da revogação do mandato. Agora, eles têm que cumprir o que eu determinei. Agora, se o mandatário descumprir, casar sem a minha permissão, e já pensou eu voltar em novembro, ou qualquer outro dia, e a minha surpresa cartorada, olha, o seu Alexandre já afirmou o casamento, doutor Ari. Antes do prazo, eu vou ficar com uma expressão de espantado. Ué, mas ele não cumpriu com o que havia previamente acordado com ele. Pois é, mas ele já afirmou com a senhora fulana de tal, que também partiu da iniciativa dela, né? Gente, eu posso solicitar uma anulação. Aí, nesse caso, a minha iniciativa enquanto mandante, e vou tentar, numa linguagem coloquial, entre aspas, me vingar do mandatário. O mandatário não só assumiu o compromisso precipitado, como ele infringiu, ele quebrou a quebra do compromisso. Legal nesse pleonasmo, né? Ele quebrou a quebra do compromisso entre ambas as partes. Os deveres entre mandatários e mandantes, tá? Então, esse inciso está dizendo isso, olha, em outras palavras, né? Não sabia que havia revogação. Mas o mandatário não sabia que o senhor tinha revogado o mandato. Mas não era mesmo para saber. Agora, o mandatário tem que respeitar a minha vontade. Tá? Ele não pode agir de forma alguma, de uma forma precipitada. E sabe como a outra situação, gente, também que eu posso buscar até uma reparação na esfera civil? É quando o mandatário, uma outra situação, é quando o mandatário deixar de estar presente naquele ritual em novembro. Olha aí, isso não está na lei diretamente, tá? Eu estou dando essa dica para vocês. Anotem. São duas situações que eu posso me vingar do Alexandre. A primeira, se o Alexandre se antecipar, infringindo o dever do mandatário,
se ele de repente firmar o casamento com bem antecedência, sem o meu consentimento, ou se o Alexandre não comparecer em novembro. Tu já pensaste? Eu firmei uma procuração para o cara, de repente eu não revoguei. Eu estou esperando que o Alexandre vá firmar o meu casamento lá naquele dia, naquele horário, lá no mês de novembro. Essa é uma outra situação, né? Só que o que é pior, o Alexandre não compareceu, nem a outra cônjuge. Eu fui notificado pelo cartório. Eu posso buscar uma reparação, gente. Lógico que eu não vou buscar nenhuma anulação, né? Mas eu vou buscar uma indenização. Tá? Teve um aluno que me perguntou, mas você não vai buscar anulação no casamento? O casamento não foi celebrado? Realmente, eu não vou buscar nenhuma anulação, porque o casamento não foi celebrado. Mas eu vou buscar uma indenização pelo simples fato dele, mandatário, não ter cumprido com seu dever. Porque a gente firmou uma procuração em cartório, deveres e direitos ratificados. Tá? Então, por favor, quem estiver anotando, quem estiver me olhando agora, o inciso 5º, que a colega já colocou, normalmente é para aquelas situações que o mandatário age de forma precoce. Tá? Ele se antecipa à vontade do mandante, já realiza o casamento. O discurso do mandatário, porque eu não sabia que o senhor revogou o mandato e eu vou me defender. Mas não é preciso mesmo saber, porque a própria lei está dizendo isso. Lá na redação do artigo 1542, parágrafo 1º e 2º, tá? Agora, se você me casou antecipadamente, não era para ter feito isso, porque isso vai trazer implicações em sede até de futura herança, de qualquer outro negócio do futuro. Tinha que a minha aquiescência, a minha permissão, tá? E a outra situação é muito mais pior, numa linguagem coloquial, é que quando o mandatário nem sequer vai se fazer presente naquele ritual, lá em novembro, ele não compareceu. Aí, gente, é claro que eu não vou buscar nenhuma anulação, porque ele não me casou, mas eu vou buscar uma indenização, tá? Então, o mandante pode se vingar, sim, do mandatário. O mandante pode se vingar do mandatário pela redação do inciso 5 do artigo 1550. E o mandatário, que é o Alexandre, pode se vingar de mim pela redação do artigo 1542 e parágrafos. Tá? Só para vocês não esquecerem a distinção entre os contextos. Que vai diferenciar são as situações dos contextos. Tudo bem? Tranquilos? Estou me fazendo entender, meu povo, minha pova? Beleza? Alexandre, Esté, Fernando, Ítalo, Isabelle, Michel e companhia. Tá? Estão me fazendo entender? Tá tudo very good. Se tiver alguma crise interplanetária, perguntem, tá? Enquanto isso, estou bebendo aqui a minha água abençoada, tá? Mas, gente, que água abençoada, tá? Vocês não têm noção dessa água. O inciso 6º, Rosiane, anote aí, é o 6º, né? É o casamento celebrado perante autoridade incompetente. Não é isso que está escrito? Deixa eu ver aqui, porque eu anotei aqui no teu material. Deixa eu confirmar aqui na lei, né? Por incompetência da autoridade, né? Está escrito aí, por incompetência da autoridade. Ei, essa incompetência é a incompetência em razão da pessoa e em razão do lugar. Cuidado que eu estou dando essa dica. Não está escrito na lei. Eu que estou te falando. A incompetência aí, ela é relativa. É em razão da pessoa, é em razão do lugar. Ou seja, meus amigos, quem é competente para celebrar o casamento? Obviamente, quem é competente é o juiz de paz. Tudo que estiver fora do contexto da competência dessa pessoa, que é esse juiz de paz, esse casamento deverá ser anulado. Tá? Isso. Então, aqui, nós temos que levar em consideração justamente em relação às pessoas e o lugar. Quem celebra casamento é o juiz de paz e ponto final. Porque vai celebrar o fulano de tal, que ele é um servidor público, está errado. Tem que ser anulado esse casamento. Fugiu a regra do inciso 6º. Porque vai celebrar fulana de tal fora. Está errado. É incompetência em razão da pessoa. Tá?
E outra coisa, o lugar. O lugar que celebra o casamento considera-se aquele cartório que, obviamente, foi o cartório que te habilitou, tá? O cartório competente que te habilitou, a circunscrição, aquele cartório de ofício de notas do município de Abaetetuba, foi o cartório que habilitou a Rosiane e o Rosiano. Eles se habilitaram nesse cartório. Tá? Eles iniciaram a discussão do seu casamento lá. Agora, não pode, por exemplo, o cartório de Quatipuru querer celebrar o casamento. Tá aí, gente, essa redação aí, esse ato tem que ser anulado. Por quê? Regra geral, eu posso até eleger um outro cartório para celebrar meu casamento. Eu até te expliquei isso, né? Eu posso até escolher um outro cartório. Mas o que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que oficiar primeiro aquele cartório original. Eu tenho que avisar. Porque se eu não fizer isso que realmente vai acontecer, esse ato de celebração realizado em cartório distinto, sem prévio aviso, é um ato passivo de ser anulado perante a justiça. Tá? Normalmente, o Ministério Público, vou dar uma dica aqui para vocês, quem solicita logo essa anulação, normalmente é o próprio Ministério Público. Tá? Por se tratar de matéria de ordem pública, tá? Ele tem 2 anos para buscar esse ato de anulação. Porque quem deveria, a competência do lugar para celebrar era do cartório de Abaeté e não do cartório de Quatipuru. Poderia ter sido lá no cartório de Quatipuru, desde que ele tivesse sido pré-avisado o cartório anterior, tivesse sido informado, comunicado, instrumentalizado. Tá? Então, os alunos me perguntam muito, mas professor, por que essa incompetência? É porque, regra geral, quem te habilita é o cartório de origem, né, que você buscou todo o aparato inaugural. Agora, eu elegi o cartório de Ananindeua, aqui o Trigueiro, aqui de Ananindeua, que te habilitou, que iniciou a discussão. Agora você quer migrar para outro cartório? Vamos fazer de uma forma legal, vamos fazer de uma forma transparente, vamos oficiar por primeiro o cartório Trigueiro, para depois, aí sim, você buscar qualquer outro cartório para celebrar seu casamento. Isso é a regra. Mas muitas das vezes os cônjuges elegem um outro cartório e esquecem de avisar, ó, cartório originário. Isso é um ato passivo de ser anulado, tá, gente? Porque faltou a comunicação prévia, faltou a formalização prévia. Temos que anular esse casamento. Mas quem é que ingressa normalmente com pedido? Regra geral, normalmente é o próprio Ministério Público que solicita essa anulação por se tratar de matéria de ordem pública. Prazo para anular, 2 anos. A contar, você já sabe, da data da celebração daquele casamento realizado irregularmente. Temos que corrigir esse erro. O casamento deveria ter sido previamente informado ao cartório competente X. Eu acho que eu coloquei aqui, gente, o prazo, né? Deixa eu ver aqui a regra do prazo, Rosiane. É o artigo 1560, inciso 2. Depois vocês leiam, tá? Artigo 1560, inciso 2, que é o prazo de 2 anos. Que a colega já colocou aí vocês dão uma leitura depois, tá? Certo, gente? Então, a incompetência é em razão do lugar e em razão da pessoa, tá? Temos que cumprir com essas regras, evitar uma anulação. Aí eu chamo a atenção de vocês aqui para o próximo quesito, que é o casamento putativo. Essa palavra aí não é nada de pejorativo, não vão pensando em besteira, tá? Não é nada disso que vocês estão pensando. Essa palavra é do verbo do latim que significa efeitos equivocados, imaginários, tá? É algo que eu pensava que fosse, mas na verdade não foi. A finalidade aqui, gente, o casamento putativo, na verdade, não deixa de ser um casamento nulo e anulável, tá? O casamento putativo, repito, são os efeitos desse casamento perante aqueles cônjuges que foram ludibriados, que foram induzidos a erro no caso, que sofreram uma coação, tá? Então, o que eu quero te falar é o seguinte: nós chegamos agora ao patamar de discutir os efeitos do casamento nulo e anulável para aqueles cônjuges que estavam de boa fé, mas que foram induzidos a erro, que sofreram uma coação, tá? Situações excepcionais.
A finalidade desse casamento putativo é as consequências desse ato nulo e anulável. É isso que eu quero que vocês não esqueçam. Não é um casamento específico, não. Ou seja, se eu estive de boa fé, conforme prescreve a redação do artigo 1561, a redação do artigo 1561 vem nos informar o conceito de casamento, entre aspas, putativo, ou seja, a pessoa que acreditava que estava realmente cumprindo com todos os pormenores legais. 1561. A pessoa tem que defender a sua boa-fé. Professor Ari, realmente eu casei com aquela pessoa que apresenta um déficit, um transtorno obsessivo compulsivo. Tá? Só que compramos um apartamento, compramos uma casa, etc. Mas as crises continuavam, professor. Foi mesmo, é. Então, o que você tem que fazer? Você tem que defender, eu falo isso para a pessoa, né, para a vítima, você tem que defender a sua boa-fé. E aí você vai solicitar uma anulação, né? Você vai solicitar uma anulação no casamento. Então, o que é putativo, professor? São os efeitos, são as consequências. Você tem que defender a sua boa-fé, porque você quer resgatar esse apartamento para você. Depois, em sede de partilha, você vai ter que dizer para o juiz que você foi ludibriado, que você foi induzido, tá? Que você foi realmente levado a um contexto de má fé da outra parte, do outro cônjuge, tá? Então, essas circunstâncias é o que nós chamamos de efeito putativo, efeito imaginário. Levou alguém a acreditar em um contexto falso. Isso do latim, tá? Quem está? Tá aí o artigo, olha, tá aí o que a colega colocou. Vamos ler. Embora anulável, mesmo nulo, porque os efeitos têm que ser ou nulo ou anulável, tá? Se você contrair de boa fé, se for ambos os cônjuges, beleza, né? O casamento em relação a este com o filho produz todos os efeitos. Que efeitos são esses, gente? Efeitos de uma partilha que vai ser deferida de forma satisfatória, dos alimentos que vai ser deferido de uma forma satisfatória, direito à habitação, direito ao uso ao nome, são efeitos, são as consequências, tá? Se você tiver filhos, todos vão ser satisfatórios. Foi bom enquanto durou, até que, obviamente, a farsa foi descoberta, a realidade foi descoberta. A sentença, uma vez já conhecendo esse erro, essa coação, essas irregularidades, gente, a sentença, ela não vai desconsiderar tudo aquilo que você já fez, tá? Ela não vai anular tudo aquilo que você já fez. Não é feito ex-tunc. Eu até coloquei no teu material aqui. Se eu não coloquei, você não esquece. Os efeitos do casamento, do ritual putativo, é ex-nunc, tá? O que você já fez é válido. Tudo aquilo que você já fez. Se você comprou casa, carro, com aquela pessoa que tem um déficit cognitivo, que tem um distúrbio, você até então não sabia, mas depois ficou sabendo, percebeu, e aí você vai solicitar o término dessa relação, tá? Porque você está defendendo a sua boa-fé. Eu não sabia, professor. A ignorância você vai defender, tá, gente? O que é a boa-fé? É o desconhecimento da situação. Toda vez os alunos me perguntam o que é a boa-fé, professor? É a ignorância, é o desconhecimento por completo do contexto, que eu não sabia. Eu tenho que comprovar isso, com provas testemunhais principalmente, tá? Mas ao ficar sabendo, eu vou solicitar uma anulação, ou vou solicitar um ato nulo, tá? Por isso que a redação é muito clássica. Se ambos estavam de boa fé, já pensou você casar com um irmão seu? Você nem sabia que era seu irmão, ficou sabendo depois, com algum documento, com alguma notícia. Isso é muito comum, né, gente? Irmãos unilaterais, diga-se de passagem, principalmente, ou até mesmo bilaterais, mas que moram em locais distintos. Aí você ficou sabendo que era seu irmão. Isso é um ato nulo, né, gente? Alguém vai ter que solicitar uma anulação. Aliás, não uma anulação, né? Alguém vai solicitar o ato nulo mesmo, uma nulidade. É uma situação de impedimento, tá? Ah, professor, mas eu vou. Tudo bem, você vai continuar casado até enquanto estiver casado, mas vai chegar um momento que esse ato vai ter que ser reconhecido como nulo. Aí é claro que o efeito é ex-tunc, né, gente? Para o anulável, a gente observa o ex-nunc, né? Tá?
Mas o casamento, os efeitos do casamento putativo é esse. A sentença, ela considera tudo aquilo que já foi feito, desde que você prova a sua boa-fé. Agora, se for a má-fé, é o que está escrito até nesses parágrafos, eu sabia que a Rosane era minha irmã, mesmo assim eu casei. Eu agi de má-fé, né? E ela tem que provar realmente isso, com provas documentais, testemunhais, etc. É claro que quem agir de má-fé não vai ter direito a nenhum efeito. Não vai ter direito a nenhuma partilha, a nenhum alimento, a nenhuma indenização. Tá? E tem um dispositivo aí, que eu acho que é o parágrafo 2º, que eu fiquei também uma vez lendo, depois vocês vão ler. Se os dois sabiam que eram irmãos e estiveram de má fé, acreditem, todos os efeitos somente vão reverter para os filhos. Eu acho que até o parágrafo... Isso, né, Rosane? Olha aí, eu até me lembrei, porque isso é muito curioso, né? Normal. Eu tenho até uns conhecidos que estão nesse contexto do parágrafo 2º, tá? Eles são irmãos, tá, gente? Eles sabem que são irmãos e mesmo assim continuam casados. Mas, professor, ninguém ingressou com pedido de anulação? Pode até ingressar. E se eles já tiverem até filhos, a gente de repente torce para que isso não tenha acontecido, né? Porque normalmente essa gravidez ela é de risco, né? Mas, enfim, se de repente surgir alguma prole fruto dessa relação incestuosa, né, gente? Os efeitos somente vão reverter para os filhos. Os benefícios, tá? Somente vão reverter para os filhos. Para eles, não. Normalmente, quem ingressa com pedido nesse sentido é o Ministério Público. Nessa situação, o parágrafo 2º, normalmente é o MP, porque é uma situação excepcional que infringe a norma pública. Tá? É um ato nulo, porque os dois estão de má fé. Tá? Tudo bem o que é putativo? Putativo são os efeitos, são as consequências de um ato nulo e anulável. Tá? Bom, para fechar o capítulo 3, eu já passei um pouquinho do horário, vocês me perdoem, eu passei 10 minutos, mas eu vou até 4h30, tá? Excepcionalmente, só para compensar também algumas aulas anteriores, peço desculpa à turma, mas eu gostaria de fechar esse capítulo, tá, gente? Eu quero me divorciar agora de vocês, no bom sentido da palavra, falar do divórcio. Vocês já leram o meu vídeo, aliás, vocês já viram o meu vídeo, gente, que eu já postei, tá? Assistam o meu vídeo, que eu postei lá sobre divórcio. Eu falei da emenda constitucional 66 de 2010. Eu acho que até um colega aqui da turma de vocês, eu não me lembro, que fez essa pergunta. Professor, a emenda constitucional, o que trouxe, né? Sabe o que ela trouxe? Depois vocês assistam lá o vídeo que eu postei. Essa emenda, ela reconheceu o divórcio direto. Não precisa mais eu, primeiramente, confirmar uma separação judicial e aí perpassar uma convivência de 1 ano para depois solicitar, após 2 anos, a conversão para o divórcio. Para com isso. Não precisa mais eu cumprir com prazo. Se eu estiver prescrito nas situações do divórcio, você já ingressa com pedido imediato, diretamente desse divórcio, chamado divórcio direto. Eu quero chamar a atenção aqui de vocês que eu não estou defendendo a tese de que a separação está revogada de pleno direito. A separação ainda existe, tá, gente? A separação, principalmente de fato. Agora, a separação judicial já está revogada. Você já direciona para a regra do divórcio direto. Eu não vou mais cumprir com prazos que até então eu deveria cumprir. 1 ano, primeiramente, tinha que estar separado de fato. Depois de 1 ano, já com 2 anos, eu vou ingressar com a solicitação da separação judicial e converter para o divórcio. Para com isso, não existe mais isso. Tá? Você agora ingressa com pedido de divórcio direto, desde que você alegue as situações do artigo 1507. Anota, Rosiane. Desde que você alegue as situações do artigo 1573. Tá? Tem umas situações aí do artigo 1573. Por exemplo, até menciona aqui situações de sevícia. Tem uma situação aí do inciso 2º, né, do 1573, que fala da sevícia. Sabe o que é sevícia, gente? Até coloquei aqui, são os maus tratos, violência física corporal, a mulher que dá porrada no homem e vice-versa. Isso é uma sevícia. Isso é claro que é motivo de divórcio, né? A não ser que um dos dois goste, aí eu me calo, né? Mas enfim, mas isso daí, essa violência corporal, é um dos motivos para você ingressar com pedido de divórcio. Já sabemos que existe a lei da Maria da Penha,
e eu não posso nem aqui discutir isso, né? Que isso aí é uma realidade, tá? Então, além do camarada, se for o caso, o homem agredir a mulher, responder no penal, no civil, ele responde para fins de indenização de dano material e moral e também de imediato a questão do divórcio, tá? Isso. Aí vem os motivos, né, desses incisos. E aí eu chamo a atenção também de um desses motivos, é o crime infamante. Eu acho que é o inciso número 5, né? Vê aí, Rosiane, é o crime infamante, eu acho que é o inciso número 5, tá? Muitos alunos me perguntam, o que é crime infamante? Crimes contra a honra. De repente, por exemplo, a tua mulher, ou você mesmo, é dedicada à prostituição, ao alcoolismo. Gente, ninguém merece, né? Estar casado com uma pessoa que apresenta essas vicissitudes, essas vicessidades, né? Essas atitudes viciosas. Ninguém merece. Você pode solicitar o divórcio, tá? Claro que isso vai ter que depender do cotidiano da insuportabilidade conjugal. E aí você ingressa com pedido de divórcio. Ah, professor, eu vou ingressar com a separação? Não. Já ingressa com divórcio direto, tá? Agora, é claro que você já pode iniciar pela separação dos corpos, porque não sumiu essa regra, tá? A separação de fato ainda é notório, deve ser respeitado, para que aí sim, uma vez já separados, né, de fato, mas não é preciso você buscar esse reconhecimento pela via legal, não precisa, aí você já ingressa com pedido de divórcio, tá? Aí o que eu chamo a atenção aqui no material de vocês é umas situações excepcionais, que está tudo na lei, né? A questão da partilha judicial, normalmente o juiz ele defere a partilha depois do divórcio. Em primeiro lugar, o juiz já confirma o divórcio, a separação definitiva dos corpos, ele sacramenta o juiz, né? E a partilha pode ainda perdurar durante algum tempo, isso é perfeitamente possível, tá? Normalmente o casal já tem um plano de partilha, já contrata um advogado, já discute com o magistrado. Olha, excelência, nós queremos partilhar da seguinte forma, tá? Em sede de divórcio, o rompimento definitivo do casamento, né? E aí, quem já tiver um plano de partilha, até facilita, mas normalmente não. É litigioso. Cuidado, existem duas formas de você se divorciar. Via judicial, quando existe a lide, quando existe menores, né, gente? E o extrajudicial, que foi trazido pela lei de 2007. Salvo me engano, é a lei 11.441 de 2007. Anota aí, Rosiane. A lei 11.441 de 2007. É a lei que deferiu, que sacramentou o divórcio extrajudicial. 11.441 de 2007, tá? 11.441 de 2007. Essa lei passou a defender o divórcio extrajudicial. É aquele realizado quando todos estão de consenso. Isso, obrigado. Todos estão de consenso, não existe conflito entre os cônjuges. Eles já contratam um advogado, já vão para o cartório buscar sua escritura pública, tá, gente? Desde que esteja em consenso, não tenha lide, tá? Não tenha menores filhos, não tenha filhos menores, incapazes, tá? Aí você contrata o seu advogado, que o advogado é fundamental, tem que ter. E aí você vai buscar a escritura pública, que normalmente 24 horas, até 48 horas, até no mesmo dia, você já sai com essa escritura lá do divórcio. Ah, professor, eu quero manter meu nome de casada. Continua. Ou de casado. Ah, professor, eu quero voltar meu nome de solteiro. Não tem problema. Você também informa. Tá? A lei fala tudo isso, até coloquei no teu material. As consequências, os efeitos. Um desses efeitos é permanecer ou não com o seu nome de solteiro ou de casado. Tá? Aí aqui no teu material eu coloquei justamente essas situações, tá? E eu também faço menção aqui dos legitimados. Quem é que pode pleitear? Personalíssimo, tá, gente? Só ingressa com ação de divórcio os cônjuges, óbvio, tá? Professor, mas eu quero otorgar essa condição para o representante legal. Bom, aí nesse caso abre-se uma exceção se um dos cônjuges estiver na condição de menor. Aí vai ter que ingressar o seu representante legal. Mas, regra geral, é uma ação personalíssima. Ah, eu quero ingressar com pedido de divórcio. Então, só ingressa aquele que estiver na condição de próprio cônjuge. Uma situação excepcional. Tá?
Certo, gente? Então, por favor, divórcio, o que eu quero é que vocês não esqueçam. As modalidades, judicial e extrajudicial. Judicial, quando tiver filhos menores, quando tiver litígio, você vai ter que buscar a ação no judiciário. Acumulado com partilha, acumulado com alimentos, regime de regulamentação de visitas dos filhos menores, tá? A regra já colocou aí o artigo 1573, situações exemplificativas, é o que você vai discutir, tá? Ah, professor, não, nós estamos de consenso, nós somos maiores de idade, nós não temos filhos menores, nós estamos de comum acordo. Cartório. Não perde tempo, criatura divina. Vai buscar a tua escritura pública do divórcio. Redação do artigo 11.441. Já passou a defender. Claro que você vai pagar o valor da escritura pública, óbvio, né? Mas de lá você já sai divorciado. E aí, é claro, se você tiver bens a partilhar, você já informa também lá para o cartorário. Qual o problema? Já vai estar formalizado tudo na escritura. O que vai caber, o que vai direcionar para ele e o que vai direcionar para ela. Beleza, já está sacramentado o divórcio. Tá? Tudo tranquilo? Na próxima aula, gente, já que nós já extrapolamos aqui no tempo, mas graças ao bom Deus, fechamos o capítulo 3 finalmente. Peço desculpa para vocês, em virtude dessa situação que eu perpassei em família. Mas hoje, oficialmente, fechamos. No 1º de outubro, fechamos o capítulo 3. Na próxima semana, eu quero convidar vocês para estudar comigo a união estável. Professor, eu estou vivendo uma união estável. Não faltam minhas aulas na outra semana, tá? Terça-feira a gente vai falar da união estável. Vamos falar algumas coisinhas que eu quero mencionar para vocês, tá? É o capítulo 4, tá? Eu acho que eu já devo ter colocado na plataforma o roteiro do capítulo 4, tá? Isso, vamos falar do contrato de namoro, Rosane. Porque eu vou aproveitar a união estável, eu vou falar do contrato de namoro, eu vou falar da união estável. Eu vou falar ainda de uma coisa aqui do divórcio, porque não dá mais tempo de comentar, que é o divórcio impositivo. Eu vou falar tudo isso dentro da união estável, tá? Eu vou reservar essa aula do divórcio impositivo, unilateral, na união estável, tá? Aí eu faço só uma aula com vocês na terça. Uma aula muito satisfatória, não falta, é claro que vocês não vão faltar. E aí a gente fecha no mesmo dia a união estável. Eu vou fazer pinceladas com vocês. Eu vou tratar pontos importantes da união estável. Causas, efeitos, consequências. Causas, efeitos, consequências. Dentre as consequências, contrato de namoro, entre outras coisas. Na quinta, a gente inicia regime de casamento. Já é o capítulo 5. Então, na outra semana, vai ser bem interessante, porque nós vamos fechar dois. Nós vamos fechar a união estável, que é um capítulo bem prático, direto, não tem muita firula, tá? E na quinta a gente já inicia já mais complexo esse capítulo, que é o regime de casamento. É os regimes patrimoniais. Aí eu já vou discutir com vocês com mais tempo com vocês, tá? Certo? Não esqueça de postar a última atividade até domingo, o questionário. Ainda falta corrigir, já corrigi de algumas pessoas o capítulo 3 e a questão discursiva do questionário também vou corrigir, tá? Que vocês já marcaram lá. Ah, professor, eu errei a questão. Paciência, errou. Abre o prazo. Não, não posso abrir o prazo porque você errou, né, criatura? Errou, errou. Tá? Eu vou corrigir só a discursiva. Ah, professor, eu estava olhando a fulana na novela, eu marquei errado. Paciência. Tá? Agora eu vou corrigir tua questão discursiva. Tá? Isso daí eu vou corrigir. Até domingo, tá, Alexandre? Cadê o Alexandre? Até domingo, avisa os colegas que eu quero que esteja todos já postados, tá? E aí, por favor, não esqueçam, até domingo, postem essa última atividade, tá certo? Mais alguma crise interplanetária, mais alguma dúvida? Fechamos o capítulo 3 com chave de ouro. Claro que já era para ter fechado, mas se força maior, fechemos, tá bom? Terça-feira, aguardo vocês nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Muito obrigado a Alexandre, Esther, Fernandinho, Ítalo, Isabelizinha, Michelzinho. Estou falando no diminutivo porque é um modo carinhoso com vocês. Tá? E a gente se encontra na terça-feira. Fiquem com Deus, estudem, tá? E a aula foi bacana hoje, satisfatória para todos. Espero que tenham gostado. E terça-feira eu me vejo nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Tá bom? Mais tarde, se não colocar hoje, mas amanhã eu coloco o vídeo na plataforma. Tá bom?
Fui. Grande abraço a todos, tá? Boa tarde para todos. Vou fechar aqui a gravação. Gravação encerrada.